Irmãos, no mês passado nós começamos falando sobre o Apocalipse e eu particularmente falei sobre o arrebatamento. Nós vamos concluir hoje para já entrarmos na programação de Natal desse final de ano, o mês de dezembro. Por isso nós vamos voltar lá naquele texto que o pastor já mencionou para vocês aí domingos atrás. É a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Abra a sua Bíblia, tá bom? Para quem não tem uma Bíblia, você vai poder nos acompanhar então nos slides. É 1 Tessalonicenses capítulo 4, os versículos de 13 a 18, aquele texto famoso, 1 Tessalonicenses 4, os versículos de 13 a 18, quando Paulo consola a igreja em Tessalônica e declara a ela que mesmo que a cidade de Tessalônica entendia que uma pessoa para ser honrada, ela teria que ser derramada lágrimas sobre a sua sepultura, os amigos mais próximos tinham que derramar as suas lágrimas, tinham que ferir os seus corpos em resignação por causa do valor de um ser humano. Nesse contexto, o evangelho de Cristo chega na cidade e o apóstolo diz assim: olha, não deve acontecer isto com vocês. E Paulo abre uma porta gigantesca para nos falar a respeito da vida eterna, mas acima de tudo do arrebatamento, que a igreja é o próximo acontecimento que a igreja está esperando, o arrebatamento. O noivo virá buscar a noiva, a igreja de Cristo Jesus. E esse é a portinha que o apóstolo Paulo nos abre, inspirado como foi pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo assentados como estamos, eu leio para os irmãos o texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18, que nos diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou aqueles que morreram, irmãos, para que não se entristeça com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Amém. Querida igreja, todos os estudiosos do arrebatamento, eles falam a respeito de 7 princípios que devem ser observados baseado nesse texto. Já mencionamos 3 deles, eu vou recordar e vamos seguir em frente. O primeiro deles é a certeza que os mortos não morreram de verdade, vão passar da morte para a vida. É muito bonito o que a Bíblia fala a respeito desse estado. É realmente como se a pessoa fechasse os olhos, crendo em Cristo Jesus, e quando ele abrir de novo, ele já vai estar na presença de Jesus. Eu sei que talvez você diga: mas pastor, e aqueles apóstolos que morreram há 2000 anos atrás? Fique tranquilo, para Deus 1 ano é como 1000 dias, e 1000 dias como 1 ano. Eles simplesmente fecharam os seus olhos. Quando eles abrirem os seus olhos, eles já verão o Cristo ressurreto no dia do arrebatamento. É isso que ele quer dizer. Então é por isso que quando a gente vai no funeral de um crente, a gente canta, a gente louva, e as pessoas não entendem, porque essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção. E mais do que isto, naquele dia nós temos a certeza que aquele homem não morreu, a sua vida cessou, o seu corpo está sepultado, e descansamos nessa promessa. Mas a alma, ela realmente não perece, ela não consegue ser consumida numa sepultura, ou quem sabe cremado em um crematório. A nossa alma é eterna. É por isso que todos nós temos que anunciar Jesus Cristo, para todos aqueles que precisam crer, porque essa é a mensagem que muda, que transforma por completo a vida de um homem pecador como eu e você, um dia resgatado por Cristo Jesus, e nós teremos juntos o privilégio, se morrermos
antes do retorno de Cristo Jesus, do arrebatamento da igreja, nós vamos preceder os que estiverem vivos no momento e na ocasião do arrebatamento. Então, é muito lindo a gente ver isto, não é? Por isso que a Bíblia diz, não é? Que realmente quem crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Não é? É a promessa de Deus. Então, essa é uma vida muito linda. A maioria das pessoas do mundo não conseguem compreender. Isso não significa que não tenhamos sentimento. Quando perdemos alguém que amamos, choramos com os que choram. Todos iguais. Só que o nosso choro tem um consolo. E a pessoa que não tem esta fé, ela fica inconsolável. Essa é a diferença daqueles que creem e daqueles que não creem. Mas o certo é que o apóstolo Paulo, baseado nesse texto, ele diz: olha, os mortos não estão mortos, eles estão descansando. As pessoas usam a palavra descanso, eles estão no paraíso, no seio de Abraão. São expressões das mais variadas, mas que quer dizer a mesma coisa. Essa pessoa está aguardando o próximo acontecimento. Todos eles sem exceção. Irmãos, se houve um acidente de avião, eles estão aguardando. Se os seus corpos foram cremados, estão aguardando. Se eles estavam naquele prédio anos atrás, quando as 2 torres caíram, eles estão aguardando, eles estão aguardando, eles estão aguardando. Da mesma forma que as pessoas que morreram sem Deus estão também aguardando o próximo acontecimento. Não este que nós estamos mencionando, o arrebatamento. Eles vão aguardar um outro momento em que será dada a ordem pelo próprio Deus para eles voltarem a viver, e eles sairão desse estado que já é de sofrimento, não é? Eu sei com todo o respeito que o Papa afirmou que não existe fogo no inferno, não é? Mas eu quero dizer que eu acho que o Papa se esqueceu de ler a Bíblia. Lá no inferno existe fogo, enxofre que arde eternamente. É literal, irmãos. E aqueles que morreram sem Cristo já estão pressentindo o sofrimento, como aqueles que morreram em Cristo já estão no gozo do Pai. Por isso que eu e você temos que anunciar urgente que Cristo é o Redentor. Não queremos ver ninguém sofrendo. A nossa mensagem é urgente. Agora, a segunda coisa que precisamos entender é que o Senhor Jesus vai voltar pessoalmente. Irmãos, isso é muito forte, nós temos que entender isso. Ele diz: o próprio Jesus vai voltar. Isso não é dado para nenhum arcanjo, nenhum anjo. É o próprio Jesus que vai encontrar conosco num ponto celeste, nas nuvens. Ele não pisa nessa terra, ele encontra-se conosco em algum ponto geográfico desse universo que Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Ele vai vir pessoalmente. Essa palavra de que Jesus vem pessoalmente dá um caráter ao arrebatamento dos mais lindos que a gente possa imaginar. Veja só, quando Jesus veio a primeira vez, no texto que o pastor Manuel leu, lá na estrela de Belém, Deus moveu uma estrela, Deus moveu os sábios que vieram do Oriente, Deus fez tudo isso. E lá dos portais eternos, os anjos se debruçaram para ver o que Cristo estava fazendo. Entrando no ventre de uma mulher gerada pelo Espírito de Deus, sem o toque humano, sem realmente nenhuma fecundação. E ele gerou-se dentro desta mulher pelo seu próprio poder e nasceu na forma de um bebezinho. O céu parou para ver isto, e o céu vai parar quando o próprio Jesus vir e parar num ponto celeste para convocar a sua noiva, a igreja. Suba, minha noiva, e estaremos juntos para sempre. É o próprio Cristo. Irmãos, quando o próprio Cristo se movimenta, o céu para, o universo para, porque é o próprio Cristo, o fundador do mundo, o próprio Deus se movimentando. Fique de olho em Jesus, porque o movimento já começou. E o próprio Jesus encontrar-se-á com todos nós, os que morrermos, e segundo o que acabamos de ler, também nós que estivermos vivos e formos arrebatados, vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Não é uma imitação de Jesus, não é nenhum anjo de Deus, é o próprio Cristo. Amém ou não? Amém. Isso é muito forte. É o próprio Cristo que virá. Por que é o próprio Cristo? Porque a história precisa ser concluída. Se desde quando o homem pecou, Deus disse:
Um dia nascerá do ventre de uma mulher aquele que vai pisar sobre tua cabeça, Satanás. A palavra de Deus nos diz que esse menino veio, nasceu de maneira virginal, viveu a sua vida e não pecou, como cantamos também, morreu sim, ao terceiro dia ressuscitou, hoje está à direita do Pai em majestade e intercede por mim e por você. É a promessa da palavra de Deus. E um dia Ele virá para nos buscar, Ele pessoalmente virá nos buscar. A tarefa de Cristo, além de interceder por nós agora, é realmente se preparar para aquele momento, com o encontro triunfal da igreja de Cristo Jesus com o próprio Redentor. Então esses são os passos que serão dados. Terão outros pastores, terão outros passos serão dados, mas este para nós é realmente uma coisa maravilhosa. Quantos de vocês não gostariam, por exemplo, de hoje contemplar o próprio Cristo? Todos nós. Fique tranquilo, o dia já está chegando e talvez sejamos a última geração sobre a face da terra. Serão vocês, os seus filhos, quem sabe alguns dos seus netos, a última geração sobre a face da terra, porque o fim de todas as coisas está próximo. E nós veremos o Rei, o nosso Redentor. Nós vamos nos encontrar com Ele, igreja, pode ter certeza, viu? E você vai estar lá? Quantos de vocês têm certeza que vão estar lá? Levante a mão. Quantos de vocês não têm certeza? Levante a mão também. Vamos lá. 3 pessoas. Para vocês que levantaram as mãos e que não têm certeza, deixa eu dar algumas dicas importantes para vocês. Primeiro, realmente temer este fato, todos nós tememos. Da mesma forma, quando da saída do Egito, Deus pediu para que o sangue fosse colocado nos umbrais da porta. Eu fico imaginando uma mãe que tinha um filho primogênito. Quantas vezes não falou para o marido, porque mulher é assim, né? Você passou o sangue no umbral da porta? O marido falou assim, sim, meu amor, vai ver se você passou mesmo. Aí ele falou assim, pega um pouco mais de sangue, faz uma marca mais larga, porque de repente o anjo do Senhor é meio caolho, e na hora que ele passar por aqui, eu não posso correr esse risco. Agora eu pergunto para você que é mãe, naquela noite, na saída do Egito, se você estivesse ali, você não abraçaria o teu filho primogênito? Não ficaria agarradinho nele? Claro. Quantas vezes nós não temos certeza da vida eterna, porque tememos? O medo em nós nos faz ficar titubeantes. Aliás, o medo nos aprisiona. O medo na vida de um ser humano nos carrega e nos engole para trás. Mas a Bíblia foi escrita para dizer para vocês que levantaram as mãos, vocês 3, não tenham medo. Porque se Jesus Cristo prometeu, Ele vai cumprir. Se você de fato entregou o teu coração e a tua vida a Jesus, você está salvo para sempre. Se regozije nesta verdade. E mesmo que passe algumas ideias pela sua cabeça, somos humanos, não temos ainda a mente de Cristo. E por isso às vezes tememos, nos preocupamos, mas vamos descansar em Deus por uma só razão. A palavra de Deus foi composta. E dentro dela há 365 expressões, não é 364, não é 366, mas 365 expressões que diz assim, não tenha medo. Parece que Deus destinou tudo isso para cada momentinho do ano, a cada dia do ano, nós acordarmos um dia e dizer assim, eu vou tirar todo o temor do meu coração, eu creio em Cristo, eu sei que Ele é meu Redentor, eu sei que o meu Redentor vive, e da mesma forma que Ele morreu, Ele foi colocado na sepultura, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele disse que Ele voltará para nos buscar. Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa tem que ser a fala que nós temos que realmente encantar o nosso coração e a nossa alma, porque temor, todos nós temos. Temos aquela coisa no coração de balançar. Agora, nós aprendemos também que a terceira certeza é que haverá uma palavra de ordem. Eu gosto muito disso, irmãos. Olha, eu me lembro a primeira vez que eu li esse texto, estudando o Apocalipse,
E eu fui a fundo descobrir o que significa palavra de ordem. Como Deus ordenou todas as coisas. Depois que eu li na língua grega o que significa ordem dada, sabe o que aconteceu na minha vida? Uma revolução. Eu deixei de ser uma pessoa bagunçada. Eu deixei de ser uma pessoa relaxada. Eu deixei de ser uma pessoa sem objetivos e sem foco na minha vida. Porque tudo o que diz respeito à volta de Cristo Jesus é por ordem perfeita. Por ordem perfeita. Talvez seja por isso que no dia da ressurreição, Jesus Cristo, tendo tanto o que fazer, quando ele se levantou daquela sepultura, ainda ele ficou em pé e fez a cama. Ele arrumou o lenço que envolvia o seu corpo, dobrou e colocou na cabeceira. Esse é um Deus organizado. Precisamos falar isso para os nossos filhos. Arruma a tua cama, menino. Arruma a tua cama, menina. Porque tudo que diz respeito ao nosso Deus tem uma ordem perfeita. Parece que em Deus a física, a matemática, toda a aritmética humana, ela se funde. Tudo é perfeito no seu tempo próprio. Nada foge ao controle de Deus. Como se fosse algo orquestrado, com as notas e as partituras todas elas compostas. Assim será a volta do nosso Deus Todo-Poderoso. Tudo no seu tempo certinho. Tanto é que haverá uma ordem. A ordem sairá do trono. E a ordem será a seguinte. O próprio Deus vai dizer: a hora chegou. É tempo de buscar aqueles que me amam. Esta é a ordem que será dada. Porque a expectativa dos anjos é a respeito desse movimento. Eles sabem, eles foram preparados para esse movimento. Mas o dia e a hora ninguém sabe, só Deus. Claro que Jesus Cristo encarnado sabia o dia e a hora, mas ele quis colocar como submissão diante do Pai que ele era o detentor desta ordem. E a ordem procederá da boca do próprio Deus. A ordem será dada e ele vai dizer de novo: está consumado. É tempo de buscar aqueles que são meus. Irmãos, quando esta ordem for dada, o céu vai estremecer. Os anjos vão voar rapidamente e colocar-se em todos os postos, porque o fim de todas as coisas está determinado sobre o gênero humano. A ordem será dada. Geograficamente, os estudiosos dizem que os anjos vão se espalhar por várias partes dos céus e imediatamente eles vão se posicionar em território humano, como se fosse para uma batalha. Como se Deus dominasse cada continente da face da terra. Naqueles mesmos continentes, onde Satanás e os seus anjos decidiram erguer um império maléfico, na mesma hora o próprio Satanás saberá que o fim está próximo. A ordem saiu do trono de Deus. Ele verá o movimento dos anjos que cobrirão todos os continentes da terra, e o fim será declarado. É uma operação como se fosse uma linguagem militar. É uma palavra de ordem. É uma palavra de ordem. E tantos anjos, todos eles nas suas castas e na sua organização, eles serão divididos sobre toda a terra como anúncio que naquele momento do arrebatamento, tudo isso em fração de segundo, o diabo não terá poder para confundir aqueles que são de Deus. E aí, para que realmente tudo isso aconteça, diz, haverá a voz do arcanjo. A palavra do arcanjo aqui provavelmente seja Miguel, aquele que decide todas as paradas, aquele que é semelhante ao próprio Deus e diferente de Satanás, não quis ser igual a Deus, mas tendo vontade própria decidiu se submeter ao próprio Deus. Miguel será dada a ordem. Ele vai ser realmente o capitão desse momento, o general de todas as tropas. E nós vamos aguardar a voz do arcanjo, a voz do arcanjo. E ele falará no ouvido de todos os anjos que estiverem nos céus e na terra. E aqueles anjos que são os guardiões do inferno, todos eles estarão sintonizados.
sem ter WhatsApp, sem ter nenhum meio de comunicação. Tudo isso é reino espiritual. O arcanjo de Deus Miguel vai dizer: a hora é chegada. Recebi a voz do próprio Deus, e agora o fim de todas as coisas está declarado sobre todo o gênero humano. Consumado está. A ordem já foi declarada, e eu, como arcanjo de Deus, líder de todas as hostes angelicais, peço: anjos, se posicione, porque agora a noiva vai se encontrar com o noivo. Se você não disse glória a Deus agora, eu vou começar de novo. Fala glória a Deus, povo. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso, porque o inferno vai se estremecer. O anjo vai dar a ordem. É anjo que vai dar a ordem. Aí não tem mais meio termo, não. Não existe ser meio crente, meio fiel, meio infiel. Já acabou. Não tem mais o que decidir. Isso é fração de segundos. E para que você e eu, vamos supor que nós estejamos vivos, nós vamos ouvir o sonir da trombeta. Oh, glória! Irmãos, nós vamos estar ali, nós vamos parar e erguer os olhos, e só nós vamos ouvir este sonido. Porque da mesma forma que da boca de Miguel veio a ordem para o exército, da trombeta vai vir o sonido para o meu coração e para o teu coração. Na mesma hora nós vamos sentir a unção do soar da trombeta de Deus. Vai realmente erguer os nossos cabelos e os nossos pelos todos. Eu já tenho pouco cabelo, vou ficar com os pelos. E a Bíblia diz que quando nós sentirmos o som da trombeta, os mortos já estão sendo ressuscitados. É assim, ó, soa a trombeta, tanã, os mortos já estão se levantando. Irmãos, o corpo pode ter sido triturado, cremado, consumido por que for. Naquele mesmo instante Deus vai dar a ordem e nós teremos um corpo de glória, o corpo da nossa juventude, bonito que só nós, viu? Mais caprichado, porque se é corpo de glória, Deus vai cobrir todas as imperfeições, não vai ter uma mancha. E eles vão ressuscitar primeiro, de todos os cantos da terra, desde os primeiros mártires que morreram em Cristo Jesus, eles se levantarão. Mas calme aí, os santos do Antigo Testamento, ainda esse não é o momento deles, porque o critério de juízo sobre eles é diferente do nosso. Eles tinham que obedecer à lei, cumprir os 10 mandamentos e crer que o Messias viria para ser salvo. Por isso que nesse primeiro momento a Bíblia diz, é para os que morreram em Cristo Jesus. Você vai na frente de Daniel, você vai na frente de Abraão, você vai na frente dos santos do Antigo Testamento. Não é maravilhoso isso? Você se acha digno disso? Claro que não. Mas essa é a vontade de Deus. Porque sem compromisso, sem leis para obedecer, nós nos despimos de todas as coisas desse mundo, jogamos tudo aquilo de lado para viver uma vida focada em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. É por isso que a Bíblia fala da ressurreição dos santos do Antigo Testamento, que é correlato a este fato. É correlato a esse fato. Mas o mais importante é que agora eu ouvi o sonido, a trombeta de Deus, e no momento que eu ouvi, no meu coração eu já vou sentir claramente, absolutamente que é o fim. Eu não ficarei surpreendido pelo fim, porque Deus vai me alertar. E aí, irmãos,
Como tudo é ordenado por Deus, primeiro os que morreram, mas isso é rapidinho, não fica pensando que vai demorar, que nem as leis do Brasil, que para ser votada demora 8 meses, fique tranquilo. É no abrir e fechar de olhos. É dada a voz, a trombeta de Deus soa, os que morreram em Cristo vão ouvir o sonido como nós, os que estivermos vivos, e eles já vão se apresentar, se encontrando com Jesus nos ares. Imediatamente, nós os que estivermos vivos, nos encontraremos com Jesus nos céus. Agora, dá para subir com esse corpo? Não, irmãos. Nós estamos falando de uma esfera de santidade, de pureza extrema. É por isso que a Bíblia fala tanto a respeito daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por que fala de vestes? Porque tudo que for desse mundo aqui vai ficar, irmãos. Muitas vezes você dá tanto valor, você está apegado a tantas coisas, tudo isso vai ficar, vai ficar. Eu tenho um vizinho que idolatra um fusquinha. Eu já disse para ele: vizinho, você precisa aceitar Jesus, porque o fusquinha vai ficar. Não vai ter fusca no céu não, pastor? Não vai ter não. O meio de transporte lá é outro. A tua vida é mais importante do que esse carro teu, rapaz. E as pessoas não conseguem compreender. É por isso que onde tiver um cristão, não é? Onde tiver um cristão, vai ficar um montinho de roupa. Aqui, por exemplo, ficaria os seus brincos, os seus sapatos e as suas roupas todas. Dessa menina só sobraria um montinho de roupa só. E no segundo momento, quando olhassem para ela, não viria mais, porque no mesmo instante ela vai receber um corpo de glória e a mente de Cristo Jesus. Pronto, estaremos com Jesus. Então é por isso que você tem que escrever já em tudo que você possui. Em caso de arrebatamento, faça bom proveito. Em caso de arrebatamento, faça bom proveito. Vai ficar tudo aí mesmo, vai ficar tudo aí, acabou tudo. Mas, querida igreja, quando nós, os que estivermos vivos, subirmos junto conosco, se encerra a obra do Espírito Santo de Deus. Ele que foi dado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele vai embora também. É por isso que os 7 anos que se seguem serão um período de grande tribulação como nunca houve na face da terra. Os homens estarão inconsolados. Os nossos parentes que tanto relutaram em crer em Cristo Jesus, eles vão apanhar as nossas Bíblias e não vão entender nada do que está escrito ali, porque o Espírito Santo foi tirado. Eles vão pedir consciência e concentração, tudo isso vai ser abstração, porque o Espírito Santo foi tirado. Agora, nas nuvens, estará Jesus com a sua igreja, e nos céus estará Deus Pai e Deus Espírito. E aí Jesus Cristo vai dizer: venham, vamos celebrar das bodas do Cordeiro. Enquanto vocês estiveram na terra, vocês celebraram da ceia do Senhor que eu instituí. Agora aquela ceia também é passado. Vocês vão se sentar à mesa comigo no próprio céus e celebrar. Nós vamos beber, nós vamos comer, nós vamos celebrar, porque nós somos uma família, a família de Deus. Eu não sei o tamanho da mesa, eu não sei qual é o lugar, só sei de uma coisa: eu vou estar lá. Eu vou estar lá. E aí se cumpre aquela palavra que diz: e vocês estarão comigo para sempre, não haverá mais separação. Mas pastor, não vai ter trono branco, não vai ter juízo, vai ter tudo isso. Mas essa ideia de pertencimento pleno ao nosso Deus será exuberante, desde o momento do arrebatamento. Claro, o anticristo vai ter que explicar para onde foi tanto crente. Porque, irmãos, eu sei que tem muito crente em tudo quanto é canto da terra, né, irmãos? Olha, onde você vai, você encontra crente.
Eu que me converti há muitos anos atrás, era difícil achar um crente. Eu me lembro das professoras, chegavam na escola e perguntavam: nós vamos ter agora a aula de religião. Tem alguém aqui que é crente? E a gente levantava a mão. Aí todo mundo zombava da gente. E ela dizia: você não é obrigado a fazer a classe junto conosco. Você vai fazer um trabalho que eu vou dar para crente. E naquele tempo ser crente era pouca gente. Mas hoje, irmãos, tem crente demais. Claro que a gente quer que tenha mais ainda. Mas, irmãos, eu estou com muito medo dos crentes de hoje. Porque da mesma forma que naquele tempo a gente perguntava para um católico se ele era católico praticante ou nominal, hoje nós temos crente nominal e crente praticante. Hoje a gente diz: você é crente? Sou crente. Praticante, vai à igreja, tem compromisso com Deus, está submisso à autoridade de um pastor, de uma igreja. A maioria da resposta vai ser não. As pessoas estão pulando de galho em galho, porque são cristãos segundo o seu próprio entendimento. Como diz o apóstolo Paulo, nos últimos tempos, os seres humanos amontoarão para si nos seus ouvidos doutrina segundo o seu próprio coração, segundo o seu próprio entendimento. Então é por isso que você tem que ter compromisso sério com a igreja local, seja ela qual for, mas tenha compromisso com ela. Hoje cresce mais as pessoas que dizem: sou crente, mas não estou na igreja. É um erro do diabo. É um erro do diabo. Ainda se estuda a respeito de alguém se declarar um cristão sem pertencer à igreja de Cristo Jesus. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Mas o fato é que Satanás, através do anticristo, vai ter que explicar um bocado de coisa a respeito de nós. Primeiro, sabe aqueles computadores superpotentes da NASA? Eles vão detectar lá em alguma região celeste o calor, o brilho da glória de Deus. Eles vão ter que explicar isso aí. É por isso que nos últimos anos aparece mais manifestação chamada sobrenaturais, entre aspas, de OVNIs não identificados. Eu acho que o anticristo vai dizer: olha, tinha um povinho aqui na face da terra, gentalha, e olha, um disco voador gigante parou, a NASA declarou que houve uma emissão de calor, de brilho, numa intensidade inacreditável, e essas pessoas foram abduzidas. Então você deixa um recado na tua Bíblia: abduzido não, arrebatado sim. Porque aí quando a turma pegar já vai dizer: opa, não tem nada de abdução aqui não. Eles foram arrebatados. Esse é o grande acontecimento que nós estamos esperando. Senhor Jesus, venha nos buscar. Venha nos buscar. E quantas vezes, vendo o mundo do jeito que está, a gente diz: venha nos buscar. Venha nos buscar. E é por isso que esse momento do arrebatamento nosso, ele é tido na Bíblia como ressurreição e arrebatamento. As duas palavras, elas são correlatas nesse momento. Ou seja, a história se afunila e termina exatamente no arrebatamento, através da ressurreição. Ressurreição de quem morreu em Cristo Jesus e do arrebatamento dos que estiverem vivos. São duas coisas correlatas acontecendo simultaneamente no mesmo tempo. E aí, amados irmãos, nós teremos um corpo de glória e a mente de Cristo. Então aí o pastor vai repetir, eu sei que eu sou repetitivo, né? Estamos juntos há muito tempo. Graças a Deus por isto. A repetição é um bom meio de se ensinar também. Você não fique perguntando, dizendo: pastor, a hora que eu chegar no céu, eu vou perguntar para a sogra de Pedro qual era a doença dela. Vou perguntar se Pedro negou a Jesus 3 vezes porque Jesus curou a sogra dele, ao invés de ter levado a sogra. Eu quero perguntar para Paulo qual que é o espinho na carne. Irmão, esqueça isso. Tudo vai estar respondido. Porque Deus faz tudo ordenadamente. Quando Ele te deu a mente de Cristo, acabou. Ai, pastor, eu vou ficar pensando: ah, meu Deus, meu avô, meu pai não está no céu, eu vou chorar, vou derramar lágrimas. Fica tranquilo, isso aí é coisa que você pensa.
tá bom? Mas com a mente de Cristo você sabe a porção exata do amor, da graça, da misericórdia e do poder de Deus e tudo o que aconteceu com esta pessoa. Você não vai ter, dizer assim, eu quero entrar na fila do INSS para perguntar lá a respeito da minha aposentadoria, nada disso. Você terá a mente de Cristo, está tudo respondido, não é? Tanto é que a Bíblia diz que não vai ter nem sol nos céus. Jesus vai ser a luz de toda a justiça, para que não haja lembrança. É um símbolo da Bíblia declarar para que não haja lembrança. Está tudo respondido aqui. Não fique imaginando você que quem não foi, você está lá comendo unha porque fulano não foi. A justiça de Deus foi feita, e a justiça de Deus é ordenada, a justiça de Deus é correta, e a justiça de Deus é plena. Você terá o conceito macro de todo o universo na sua mente, porque você vai ter um corpo de glória e a mente de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Quando a gente fala isso com pessoas que não creem, eles dizem, impossível, pastor. Eu falei, então tá bom, você fica com a dúvida, eu fico com a certeza. Eu vou subir, meu amigo, e se você puder me acompanhar, aproveite, porque a arca está pousada ainda. Deus não fechou a porta. A igreja de Jesus está convidando, venha, receba de graça o que nós temos. Mas infelizmente, um dia, como aprendemos domingo passado à noite, a porta vai se fechar. Tem que ter um começo e um fim. E o dono do início e do fim é o nosso próprio Deus. E por último, vem a expressão que enaltece esse relacionamento nosso com o próprio Cristo, que diz, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Estaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, se você pensa que lá vai ser um lugar monótono, não vai ser. Esse novo país, essa nova cidade, essas novas ruas, essas novas mansões, tudo que nós vamos viver é a vida ideal que Deus planejou para todos nós, de uma maneira verdadeira. Pastor, mas eu vou saber que você foi meu pastor? Claro. Mas você não vai chegar lá para dizer, vamos tirar uma foto, pastor. Não vai fazer nada disso. Não vai ter foto no céu, tá bom? Não vai ter celular no céu, não vai ter nada disso. Mas o mais incrível de tudo é que, tendo um corpo de glória, a mente de Cristo, a gente vai se encontrar e talvez vai dizer assim, vamos até Vila Zelina? E na mesma hora nós vamos estar na Vila Zelina. Você quer andar comigo pelas estrelas? Nós vamos andar. Não haverá limitação. Você acha que as estrelas só foram colocadas nos céus para adornar os nossos desenhos e a nossa imaginação? Não, nós vamos andar pelo universo. Tanto é que essa terra onde que nós estamos vivendo, ela vai ser provada pelo fogo. Deus vai queimar tudo. Não vai sobrar um parafuso, um concreto e um ferro. Vai ser tudo queimado. E pela ordem de Deus, Deus vai fazer a terra novinha, do jeito que era no tempo de Adão. Os rios vão correr no mesmo leito. A lama do Rio Doce será extirpada. Tudo vai ser colocado de volta no lugar, porque nenhum dos planos do Deus eterno pode ser frustrado. E quando Ele criou essa terra, ecologicamente Ele sabia que o homem iria depravar tudo, mas Ele vai colocar em ordem tudo de novo, porque nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Claro que você vai chegar na Vila Zelina. Os que são bairristas vão escolher, Santo André ou São Caetano. Você não vai reconhecer, porque tudo voltou à ordem que Deus estabeleceu, tanto para nós como todo o universo. Sabe todos os satélites que andam girando aí como sucata na face da terra? Pela voz de Deus tudo isso vai ser limpo. Vai ser limpo, vai ser limpo. O universo, com todas as suas galáxias, eles serão preservados do mesmo modo. Não fique preocupado se tem alguém que habita em outro planeta. Isso é história de cientista, irmãos. Somos nós. Jesus Cristo não morreu aqui, morreu lá, morreu para Plutão, morreu para Saturno, morreu não. Ele morreu por nós naquela cruz. O sacrifício de Cristo objeta exatamente o lugar onde nós estamos. Esquece essa balela que o mundo tem aí de dizer que o mundo é habitado, tem gente mais inteligente com a gente, não é?
E aliás, se tivesse, irmãos, o povo feio que aquele, né, irmãos? Um cabeção maior do que o meu, não é? Pequenininho, com dedo brilhante, cruz credo, o bicho feio da gota. Tá louco, aquele negócio não merece ninguém. Irmãos, Deus não criou alienígenas, Deus criou seres humanos, a sua imagem e semelhança. É por isso que o diabo não escolheu Plutão para estar, Saturno para estar, ele escolheu a Terra porque ele sabe que Deus cercou esse planeta com tudo que o homem precisava para viver. O clima perfeito, todas as estações certas, tudo perfeito. O diabo ficou de olho na terra, por isso que quando ele foi banido dos céus, perguntaram para ele: para onde você vai? Ele disse assim: o que você acha? Eu vou para a terra, porque Deus de todo o universo fez um planetinha azul que é perfeito, é para lá que eu vou, porque eu sei que Deus tem planos para aquele lugar. E você sabe que você é uma negação do plano de Satanás. No dia que você levantou a sua mão e você se rendeu a Jesus Cristo, você negou a obra do diabo na tua vida e na tua família. Eu e você somos negação do sonho de Satanás, mas o convite agora é para que eu e você faça parte de estar para sempre com o Senhor. Nunca mais nada vai nos separar. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Não haverá mais doença, não haverá mais envelhecimento, não haverá mais nada daquilo que nós conhecemos nesse mundo, porque são feitas novas todas as coisas. Quem sabe num futuro bem próximo a gente possa falar do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, podemos falar de tudo que é novo. Vai ser tudo novo desse ponto. Mas o mais importante é eu perguntar para você, antes da gente cantar a música final. Quando Jesus Cristo ressoar a sua trombeta, você vai ficar ou você vai subir? Vai ficar ou vai subir? Você vai ficar ou vai subir? Amém? Temos um encontro marcado lá. E por favor, fique tranquilo. Não haverá mais pastor, terá mais Bíblia, terá mais nada disso aí, viu? Acabou. Isso foi necessário por um período de curto sobre a face da terra, para que o povo de Deus, qual rebanho, tivesse liderança. Esse é o ponto. Só. Mais nada além disto. Mas nós estaremos para sempre com o Senhor. E aí se cumprirá o texto que diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está revelado em Cristo Jesus. Nada, nada, acabou tudo. E foram feitas novas todas as coisas. Pelo padrão de Deus, não é? Haverá os que morreram velhos e receberão um corpo de juventude. Haverá as crianças que morreram nessa condição e Deus vai estabelecer juventude para eles. Crianças que morreram e serão crianças nos céus. Deus fará todas estas coisas. Deus fará todas essas coisas. Agora, esses mistérios são grandiosos que a gente não consegue compreender. Como que uma criança vai brincar com o leão e etc. Agora não é o leão que você conhece, que você viu no circo Stankovic, viu? É outro leão, viu? O seu cachorrinho, você não vai encontrar ele lá no céu, não é? Não vai encontrar ele no céu, você vai encontrar um outro cachorrinho, tá bom? Porque aquilo que era daqui, o que se distingue entre aqui e o céu é o que Deus fez e principalmente a obra que Ele manifestou através do tempo. Por isso, ame seu cachorrinho, a sua tartaruga, viu? Porque ele tem que ser amado aqui. Deus deu como um presente para você. E mais do que isso, para você receber o amor dele ou deles. Mas lá nos céus haverá uma nova ordem, não é? Outro dia um garoto perguntou: pastor, tem uma pergunta para fazer. Pastor, lá no céu vai ter dinossauro? Eu falei: olha, eu preciso estudar um pouco mais, mas eu não sei se vai ter dinossauro, né? Se vai ter animal pequeno, deve ter grande também, eu sei lá. Eles vão comer gente? Eu falei: olha, eu acho que não, porque a dieta lá vai ser bem balanceada, não vai ter gente nenhuma, só vai ter salvo. Se quiser comer uma carninha, não vai dar, porque é só corpo de glória, semelhante a de Cristo na sua ressurreição. Então, eu acho que todos eles lá, eles não vão ser carnívoros. Mas eu vou continuar estudando. para responder isto. Claro que eu não tenho todas as perguntas,
nem para você, nem para qualquer criança desta igreja. Mas eu fiquei imaginando que aquela criança gostaria de ver dinossauros. E eu perguntei para Deus: Senhor Deus, vai ter dinossauro nos céus? Até agora ele não respondeu nada. Não é? Ainda bem que eu vou ter a mente de Cristo e não vou precisar dessa pergunta, não é? Mas estas são as ordens. Agora talvez alguém, para a gente concluir, pergunte: pastor, mas por que teve que ser tudo desse jeito? Era mais fácil Deus ter acabado com Satanás e ninguém ter pecado? E tudo estaria resolvido? Eu também acho, eu sou simplista assim, né? Então eu já tinha pisado na cabeça da serpente lá no Éden mesmo. Eu pegaria o pessoal de segurança e pisava 4 vezes. Acabava com o bicho. Mas por uma razão que nós não sabemos explicar, a Bíblia diz que Jesus morreu desde antes da fundação do mundo. Ou seja, foi plano de Deus que tudo isso acontecesse. Parece que os valores éticos e morais, o ser espiritual que nós compomos, faz parte da nossa natureza. E Deus assim o fez. Quem achar tudo isso muito complicado, pode até viver sem Deus. Pode viver sem essa história. Só que eu não recomendo. Porque da maneira com que eu entendo a palavra de Deus, eu e você precisamos desesperadamente de um Deus que nos salve, que nos redima, que nos transforme e que nos leve para os céus para estar com Ele. Respostas nós não temos, só temos uma certeza: será no abrir e fechar de olhos. Nós seremos arrebatados. O seu lugar não será mais aquele, acabou tudo. Pastor, e como a humanidade vai fazer? Vai ser um tempo de grande tribulação, como nunca houve sobre a face da terra. A turma vai querer pôr fim à sua vida e não vai morrer. Vai ficar pior. Vai se jogar de 10 metros de altura, vai se arrebentar e não vai morrer. É um período de grande tribulação, como nunca houve na face da terra. Tanto é que Daniel, quando Deus abriu um pouquinho da janela, ele viu o anticristo surgindo, imaculando o lugar santíssimo. Ele não teve vontade mais de comer nem de beber e pediu a morte, mesmo sendo profeta de Deus. Porque ele entendia que a 70ª semana já ia acontecer naquele tempo. E Deus precisa vir para dizer: Daniel, Daniel, servo bom e fiel, amado do Altíssimo, 69 semanas estão declaradas na visão que eu lhe dei. E a 70ª semana será para um tempo distante, lá na frente. E esta será o período de grande tribulação, como nunca houve na face da terra. O iníquo vai surgir, ele vai dominar o mundo. Mas o meu povo não vai passar por isto. O meu povo estará comigo para sempre. Por isso que antes de tudo isso acontecer, nós seremos arrebatados. E sem nós na face da terra, o anticristo terá todas as cartas na mão. Sem ter o Espírito Santo sobre a face da terra, ele terá a prerrogativa de encantar o mundo, seduzir as nações, hipnotizar os líderes do mundo. Ele vai fazer tudo isso pelo poder do diabo. Ele vai fazer tudo isso. Por quê? Porque você não vai estar mais aqui. E o Espírito Santo que habita hoje no teu coração foi levado. O anticristo estará livre para fazer o que ele quiser. Ele vai segurar o fluxo do dinheiro do mundo, vai fazer com que as religiões de Jerusalém conversem entre si, e vai estabelecer Jerusalém como a capital mundial da fé. Vai haver reconciliação entre todos os povos que brigam. Ele vai trazer paz ao mundo inteiro. E os homens seduzidos pela essa paz, incluindo o povo de Israel, vão crer que ele é o Messias. Mas no meio da grande tribulação, vem 2 testemunhas, Elias e Enoque, os quais não experimentaram da morte. E eles virão como se fosse tirado do tempo da sua história. E eles vão pregar em Jerusalém com grande ímpeto. E vão dizer: este é o iníquo,
Jesus já está com seu povo nos céus e vocês ficaram para trás. E quem ouvi-los, porque eles têm o Espírito Santo de Deus, aquele que foi tirado, poderá ser salvo. E aí é que vem a expressão 144 mil pregoeiros da verdade. É a palavra múltiplos de múltiplos, 12 vezes 12, 144 mil, múltiplos de múltiplos. Milhares de pessoas vão crer nisto. E é exatamente 3 anos e meio depois, acontece uma batalha, como vocês já estudaram comigo aqui, a batalha do Armagedon. E aí o fim de todas as coisas é declarado sobre todo o gênero humano, em 3 porções diferentes que a gente estuda uma outra hora. Pastor, por que você foi lá na frente? Eu vou dizer porque eu fui lá na frente. Eu e você não podemos ouvir do Apocalipse e não ter no nosso coração amor pelas almas perdidas. O Apocalipse nos inspira para infundir em nós amor pelas almas perdidas. E se você até hoje não ganhou uma alma para Jesus, eu sei que você talvez seja um bom crente, mas você precisa alcançar outros com a mensagem salvadora de Jesus. Por favor, sua vida tem que valer a pena. Não chegue lá simplesmente com o teu certificado de batismo. Por favor, carregue junto de si pessoas salvas e redimidas. Ajude-nos nos desafio de, nesse tempo, tornar o nome do nosso Deus conhecido em todos os lugares. Me ajude nessa tarefa. Ajude o Espírito Santo de Deus nesta tarefa. Tudo que você puder fazer por missões, faça. Porque o coração do nosso Deus pulsa por missões. Pulsa por missões. Ele quer salvar até o último homem na face da terra. E essa tarefa Ele não deu para anjos. Ele deu para pessoas como eu e você. Somos nós que temos que anunciar esta verdade. Por isso, querida igreja, há tempo e fora de tempo, vamos proclamar Jesus, o nosso Redentor. Vamos orar pelas pessoas. Vamos erguer altares por esta cidade. Vamos edificar templos pelo mundo. E vamos abençoar vidas. Porque esse é o tempo. O fim de todas as coisas está próximo. E eu e você precisamos participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. E gente, Deus está fazendo muita coisa no mundo. Irmãos, se vocês acham que os terroristas estão conseguindo dizimar os cristãos dos seus países, não conseguem. Eles continuam reunidos nos cemitérios, nas florestas, e continuam vivendo a vida em Cristo Jesus. Não tem como calar um adorador, um cristão verdadeiro, irmãos. Não tem como calar. E é por isso que eu e você, tendo a liberdade que nós temos nesse país, vamos tornar esse nome de Jesus conhecido em todo lugar. E é o que eu mais faço na minha vida. Encostou perto de mim, já demonstro amor, simpatia e carinho, e já vou falando de Cristo Jesus. Ontem mesmo, alguém chegou lá: pastor, tira uma foto comigo lá na lareira, está tão lindo, vou tirar. Falei: não, eu só tiro se você é de Jesus. Ela disse: pastor, estou chegando agora, então, espera um pouquinho. Então deixa eu te falar de Cristo Jesus, eu vou orar com você e eu vou só tirar foto com salvo. Foi bonita a oração ali na lareira. Aceitou Jesus ali na hora. Eu sei que você está pensando, era só para tirar a foto. Eu não sei. Porque quem faz a obra é Deus, não sou eu. Mas o lembrança, muitas vezes diz assim: puxa, pastor, é verdade. Eu tenho andado sem Deus. Eu preciso de Jesus na minha vida. Não é gostoso isso? Você é um agente incrivelmente transformador da realidade do mundo que estamos vivendo. Mas agora nós separamos uma música para terminar o culto, tá bom? Eu vou pedir para que vocês fiquem em pé. Só que você tem que cantar não do jeito que você cantou os outros cânticos. Porque eu vi gente que, enquanto o Marcos estava aqui, tinha gente que estava olhando para o celular.
Ó, celular vai ficar, viu, meu filho? Espero que você não fique junto com ele, viu? Tem gente que vai ficar agarrado com o celular. Faça bom proveito. Tem gente que não canta. Eu sei que tem uns irmãos aqui na igreja que são desafinados mesmo. E diz, pastor, nem canto porque se eu cantar atrapalha todo mundo que está ao redor. Tá bom? Mas bata palma. Bata palma, participe. E nós vamos fazer agora desse momento final um momento de celebração. Nós vamos falar do dia da vitória, em que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. E é claro, nós vamos fazer isso com grande alegria, tá bom? E agora eu quero que você aproveite e diz para a pessoa que está do seu lado assim: você quer tirar uma fotografia comigo? Pode perguntar. Agora pergunto para ela: mas você é salvo? Você é salvo? Se não é salvo, você vai falar com essa pessoa terminando esse cântico, tá bom? Porque não podemos deixar ninguém sair daqui sem salvação, porque se vamos cantar o dia da vitória, o dia pode ser hoje. Jesus pode voltar daqui a pouquinho, às 15h. Senhor Jesus, obrigado pela esperança que teu Espírito imprime em nossos corações. O mundo está caótico, a natureza já está gemendo, sofrendo pelas expectações do dia. Senhor, estamos vendo pequenos e grandes terremotos em todas as partes da terra. Estamos vendo dentro dos lares pais contra filhos, filhos contra pais. Estamos vendo, ó Deus, a humanidade se definhar em sua moralidade. Estamos vendo claramente que tudo aponta por um final iminente. Os rios não conseguem mais bater palmas para celebrar o nome de Deus. Eles estão pesados. Os grandes vulcões estão arrefecidos. Até mesmo os animais, pouco a pouco, todos eles segundo suas espécies, estão morrendo, se definhando. Ó Deus, e quando olhamos para o ser humano e vemos tanta crueldade, já sabemos que o amor está se esfriando. Pai de amor, vivemos uma sociedade consumista, onde que homens sem escrúpulos compram e vendem a moral desta nação. Sofremos aqui neste cantinho da terra. Pai de amor, aquilo que os nossos olhos têm visto em matéria de violência choca-nos de maneira poderosa. Ao vermos nas ruas homens e mulheres se prostituindo, trazendo sobre os seus próprios corpos a condenação estabelecida na tua palavra. Quando vemos, ó Deus, o homem através do álcool, do tabaco, das drogas, ó Deus, se autodestruindo, fica evidente que o fim está próximo, que talvez capitulando sejamos a última geração na face da terra. E se não bastasse tudo isso, ó Deus, agora a gente olha para a tua igreja, que tinha que ser esperança do mundo. Ela também virou comércio, ela virou oportunismo. Senhor Deus, o Senhor está cansado de águas consagradas, rosas purificadoras, azeites que fazem milagres, igrejas inteiras correndo atrás da prosperidade e se esquecendo que o nosso meigo Jesus Cristo, Ele foi um humilde carpinteiro e com as suas mãos marcadas pelo trabalho, nunca almejou o dinheiro, o benefício. E dele, Jesus de Nazaré, nós somos seguidores. Somos pessoas de tudo consagrado aos pés de Cristo e estamos andando nas suas pesadas. Pai de amor, é o que a tua palavra nos diz no livro do profeta Daniel. Quando virmos abominações nos lugares santos, onde a tua palavra é professada e pregada, podemos já ter a certeza que o fim de todas as coisas está próximo. Sim, ó Deus, não precisamos mais olhar para o mundo para saber que o fim está próximo.
já estamos olhando para o teu povo e descobrindo que não há mais temor no coração do teu povo, não há mais compromisso, não há mais fidelidade. Os crentes estão trocando os seus cultos nas suas igrejas por qualquer coisa que aconteça lá fora. Ó Deus de amor, só podemos te dizer, depois de cantarmos esta canção e termos meditado nesse texto tão antigo, inspirado como foi pelo teu Espírito na boca e na pena e na escrita de Paulo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E enquanto te aguardamos, estaremos usando tudo que temos e possuímos para tornarmos o seu nome conhecido em toda a terra. Por isso, ó Deus, tire os nossos olhos deste mundo passageiro e declare à tua igreja mais uma vez que nós não pertencemos a este lugar. A nossa morada é nos céus. Lá Jesus foi preparar morada, e como diz o texto, quando Ele for e preparar a morada, Ele virá outra vez para nos buscar, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Senhor Jesus, nós queremos contemplar a tua face no arrebatamento. Nós queremos dizer num culto como este, que nós não somos deste lugar, Senhor Jesus. Esse mundo, ele não nos atrai. O nosso tesouro não está nesta terra. O nosso tesouro está no céu, Senhor Jesus. O bem maior da nossa vida tem o nome Jesus. E num culto como este, Senhor Jesus, eis aqui uma pequenina porção daqueles que foram salvos e redimidos pelo teu sangue, que numa manhã como essa de domingo queremos dizer mais uma vez: Senhor Jesus, nós te amamos. Espírito Santo de Deus, nós te amamos. Deus Criador, nós te amamos. Ó Trindade Divina, receba de todos nós o louvor e a gratidão de um momento singular como este. E te pedimos agora, ó Trindade Divina, nos despeça com a tua bênção e com a tua paz, porque esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vão em paz, queridos, que Deus os abençoe. Até logo mais 18 horas teremos a celebração da ceia do Senhor, e hoje o tema da noite é Agnus Dei, Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até logo mais às 18 horas. Vão em paz.